quantas reuniões ministeriais normalmente tem um ancião? Como que funciona, Samuel? Irmão, o ancião aí depende muito. Depende do tempo de ancião, né? Depende, por exemplo, eu participava de várias reuniões porque eu fazia parte do DARP, como eu já disse para o irmão, que é o Departamento de Amparo aos Presídios. Então, eu tinha que fazer uma reunião. Nós tínhamos reunião em Joinville, cheguei até a atender reunião em Florianópolis, mas essas reuniões elas não eram bem vistas, porque quando se trata, não eram bem vistas nem pelo ministério. Essa era a reunião mais que essa eu gostava, porque essa mexia com alma. Mas o restante, irmão, olha, eu vou falar para o irmão, simplesmente não estou atacando, não quero denegrir a imagem de ninguém, mas é um desperdício. Eu fico com dó da Irmandade, porque, por exemplo, irmãos, tem muitas reuniões que se trata e não se resolve nada, absolutamente nada, vira até briga, irmão, dentro da reunião. E os irmãos, às vezes, desejando que caia um para ficar no lugar do outro. Isso aconteceu, posso dizer, para o irmão. Então, tem muitas reuniões. Eu não posso aqui especificar para o irmão a quantidade de reuniões, porque às vezes existem reuniões extraordinárias, além das reuniões normais que nós temos, anciães, diáconos, aquela reunião anual, mas temos reunião mensal na nossa região, temos reunião semestral, depois temos reunião regional, entendeu? Então, e geralmente, e sem contar as outras reuniões, como eu disse, do DARP, reunião internacional, e muitas dessas reuniões eu pelo menos sofri muito, porque parece que para mim, eu não sei, eu acho que eu não estava mesmo escolhido para ficar lá, porque eu vi irmãos ganhar coleta para ir nessas reuniões, e às vezes para mim eu tinha que ficar implorando pela misericórdia de Deus, porque para ir em reunião de Florianópolis a São Paulo, assim, de vez em quando, a gente é pobre, não tem como a gente... então a gente também nunca abusou dessas coisas. Agora, em reunião missionária, nunca me ajudaram absolutamente nada. Então, eu ia por conta de Deus mesmo. Muito pelo contrário, eu fui tentado sem impedido de ir pelo ministério. Não porque eu descobri coisas que eles não queriam que eu descobrisse. E eu sempre fui muito sincero, eu não gosto de enganar a Irmandade. Eu sou uma pessoa que se alguém me perguntar, eu não vou esconder para agradar o ancião. Para mim, um ancião é igual a mim. Ele não pode querer ser superior. O homem, quando ele quer ser um líder, eu acho que o líder é só Jesus Cristo, mas tudo bem, vamos falar assim para o povo entender melhor. Ele tem que ser um homem do povo, ele tem que ser um homem que escuta o povo, escuta o que o povo está querendo, entende? Quando ele é autoritário, se torna um imperador, um imperialista, um ditador. E nem o Senhor Jesus Cristo, ele não foi ditador. Ele falou, quando ele pregava, numa situação em que ele pregava, ele disse uma palavra, aquele que não comer da minha carne, que não beber do meu sangue. Eles entenderam tudo errado e começaram a sair. E Pedro chegou perto do Senhor e disse, Senhor, não vê que a multidão vai embora com esse tipo de discurso? O Senhor falou, por que vocês não vão também? Aí o discípulo disse, Senhor, Pedro respondeu, Senhor, para onde iremos nós, se só tu é que tens a palavra da vida eterna? Então, essas reuniões, irmão, elas não, para mim, elas não serviram praticamente para nada, só para me dar dor de cabeça e eu ficar doente. Eu escutava muitos absurdos, todas as vezes que eu ia numa reunião mensal da minha cidade, eu voltava doente, com a minha pressão alta, com a minha diabetes alterada, porque eu cheguei a ver, não pode desviar sentimento da Irmandade. O irmão dá uma coleta. Irmão, se tiver alguma coisa, o irmão me interrompe, porque eu tenho que esperar o irmão perguntar, eu falo muito, né? Não, não tem problema não. Quando for o momento de rachar, nós vamos rachar. Tá bom, então. Aí o irmão me fala, tá? Então vamos supor uma reunião administrativa. Vamos falar disso. Dentro da reunião administrativa é tratado assuntos administrativos, já diz reunião administrativa, só que lá tem os anciães, tem um ancião responsável,
que sempre é o mais antigo, e o segundo mais antigo, e assim a gente do baixo clero, vamos dizer assim, fica lá só para dizer amém. E eu não concordava. Reunião, para mim, não é isso, porque eu já participei de reuniões em empresa. Todos têm o direito de dar uma opinião e sem discussão. Acontece, irmão, que dentro de uma reunião ministerial, se você for um ancião um pouco mais novo, não precisa ser muito novo. Se você tem uma luz e você vê que o mais antigo, Deus não deu essa luz para ele, e Deus dá a luz para quem ele quer, e você for dar um pequeno palpite, você tem que ser muito cuidadoso, porque senão ele manda você ficar quieto. Quando não manda, calar a boca mesmo, direto assim. Eu já vi irmãos, o irmão falou assim, cala a boca, irmão. Desse jeito. O irmão teve que ficar aqui e não pode responder. Quer dizer, o irmão tratar uma pessoa dentro de uma reunião e mandando ele calar a boca, você acha que esse irmão ama alguma alma? Entende? Então, eu vi lá sobre as coletas, vou voltar. Então, tinha uma coleta numa reunião lá que estava na obra da piedade, estava um número muito alto. E tinha muita necessidade. E a coleta de uma construção estava muito baixa e nem precisava construir ali, porque não tinha necessidade, a igreja era perto. Pois eles falaram entre eles, eu não concordei, mas eu não podia fazer nada, tinha gente mais velha do que eu. Vamos fazer o seguinte, irmão, só não pode falar para a Irmandade. O que eu estou falando aqui é verdade, irmão, eu não preciso, Deus está vendo. Sim, sim. Não vamos falar isso para a Irmandade, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos emprestar esse dinheiro da coleta, da obra da piedade, e vamos transferir ele para a construção. Quando nós tivermos na construção um dinheiro, nós devolvemos para a obra da piedade. Quer dizer, entre os bastidores, eles mexiam no sentimento da Irmandade. Não está entendendo? Quer dizer, eu nunca ouvi dizer nessa reunião, nós estamos devolvendo o dinheiro que nós pegamos na obra da piedade. Isso eu nunca ouvi. Eu só ouvi dizer que tirava da obra da piedade, porque a piedade, ela mexe no coração do povo. Quando fala piedade, todo mundo pensa ajudar o pobre, o necessitado. Mas quando coloca lá piedade e diversos, o povo tem que ter cuidado. É melhor você pegar e você mesmo atender o necessitado. Porque esse e diversos é um gatilho que dá para eles uma porta para eles pegar aquele dinheiro e usar em outra coisa. E você não pode falar nada. Porque deu para coleta de piedade e diversos. Não está entendendo como funciona? E muitas das vezes há negócios enrolados também, com compras. Mesmo na minha cidade, tem um terreno, na minha cidade que eu morava, tem um terreno que era da Marinha, e construíram uma igreja, e quem construiu a Irmandade, né, porque deu coleta, e o terreno não era da congregação, o terreno era da Marinha. Passou um tempo, a Marinha entrou na justiça e pediu o terreno. E agora está a igreja lá ainda, mas não é mais. O terreno é da Marinha. Quando a Marinha precisar, vai ter que derrubar a igreja. Quer dizer, todo aquele dinheiro que aquela Irmandade operou ali, irmão, um dinheiro jogado fora. E eles não estão nem aí, porque o dinheiro não é deles. Não está entendendo? Há muito problema com dinheiro dentro da congregação e justamente no meio das reuniões. E há muita, vamos dizer assim, pessoas que se veem iludidas, achando que nessas reuniões nós vamos tratar de alma. Irmão, isso é uma falácia. Nós não falamos nem de alma lá dentro. Nós só falamos na reunião geral, só por irmão ter uma ideia, no Brás, é uma reunião muito bonita, cheio de ancião, lota. Mas, irmão, quando chega na hora começa a mesma reunião, você vê sair tanto ancião para fora e vão tudo para a cozinha. Eu sou testemunha disso, eu não estou mentindo, irmão. Então, esses anciãos vão fazer o que lá, irmão? Eles vão comer banana, tomar café, entende, irmão? Então, você tem um tanto de gente dentro da igreja e o outro tanto na cozinha lá do Brás comendo. Eles nem sabem o que está acontecendo na reunião. Não está entendendo? Eles nem sabem, porque muitos ficam acordados até de tarde profetizando. Chega lá, irmão, senta, a igreja está lotada, senta nas escadinhas, você vê um dormindo para cá, outro dormindo para lá. Isso eu sou testemunha, irmão. Eu estive lá, eu participei. Não vou generalizar. Tem aqueles que estão lá e parece que só sabe o que acontece? Só quem decide é só 12 lá na frente e o resto, eles perguntam, vocês estão de acordo? Todo mundo, amém.
Isso para mim não é reunião. Reunião você teria que ter uma liberdade de expressão, de falar. Se você realmente está de acordo, você deveria ser chamado lá. Se você não está de acordo, chama ele lá na frente. Por que o irmão não está de acordo? Eu não estou de acordo por isso, por isso, por isso. E não deveria sentar o irmão, mas eles, se você falar que não está de acordo, a primeira coisa, Deus não está mais com ele, Deus não está guiando ele pelo Espírito Santo. Vamos tomar cuidado com ele. E outra coisa, se ele bater muito de frente, ele fica marcado já. Ou ele não vai mais atender, para de marcar batismo para ele, enfim. Irmão, essa é a verdade. Se alguém falar que é mentira, é porque está mentindo, porque eu vi isso, aconteceu comigo. Eu já me levantei em reunião e dei de frente com o irmão, entendeu? Então, coisas assim que não trazem edificação. Outra coisa, o irmão perguntou em preocupar com alma. O irmão quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu sei que pode aparecer aí alguém me xingar. Eu não estou falando mentira, eu estou falando a verdade. Tinha um irmão muito querido, é um irmão que eu gosto muito dele, é um irmão muito simples. Eu não vou falar o nome dele, claro. Ele atendia num lugar distante. Os irmãos gostavam muito dele. Mas lá mudou uma pessoa que tinha um pouco mais de dinheiro. E ele era uma pessoa do campo, uma pessoa humilde. E então, um ancião, eu também não vou citar o nome, ele não atendia aquela região, era outro que atendia, mas ele começou a ir lá e começou a jantar na casa desse irmão que tinha dinheiro, né? E o irmão começou a reclamar do cooperador, que era mais simples, tal, que o povo não aguentava ele, era tudo mentira, o povo gostava dele. E o ancião chegou numa reunião e denunciou esse irmão, que a Irmandade não aguentava mais ele, assim por diante. Então foi feito o seguinte, vamos fazer o seguinte, tratou em reunião, nós vamos fazer eles falam rodízio, mas não é rodízio de pizza, não é? Vamos fazer um rodízio de anciães, né? Para subir lá para atender, para o cooperador ficar sentado. Então, todo final de semana, que era o culto lá, era longe, subia um ancião, e o cooperador ficava sentado. Quando era outra semana, subia outro ancião. Mas o meu nome, eles nunca colocavam na lista para subir. Isso foi me deixando incomodado. Porque eu falei, mas eu não sou ancião, por que sempre é um que sobe? Eles iam com dinheiro de coleta, irmão. E se quisesse ficar em hotel, eles dormiam lá nos hotéis aonde eles achavam, porque lá é um lugar que tem hotel bom. E um dia eu fiquei preocupado, porque eu estava vendo que já iam sentar o cooperador, e eu conhecia, sabia que ele era humilde, eu sempre gostei de defender os humildes, tanto é que durante todo esse período, irmão, pode perguntar se tiver algum irmão da minha região, da região que eu atendia, se gosta de minha região, isso aí é ainda coisa da CCB, não tem região nenhuma. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Mas nós ainda tinha aquele ranço, né? Mas naquela região que esse irmão atendia, né? E a região que eu atendia, graças a Deus, na região que eu atendia, eu nunca cortei a liberdade de ninguém, irmão. Ao contrário, eu sempre procurava ajudar as pessoas, porque cortar a liberdade não vai trazer lucro, irmão. Eu vi pessoas que iam se suicidar se eu não tivesse feito a visita, jovens que infelizmente cometeram assim um deslizo, mas era jovem e não é que eu cobri o pecado, eles iam falar comigo, eu procurava de máximo dizer, não fala para tal ancião, senão ele vai te cortar. Depois que ele te cortar, você vai cair nas drogas, vai cair no mundo, você vai pensar que está no inferno. Então faz o seguinte, você não pecou contra o Espírito Santo, não volta a fazer mais isso, vai, ora e continua tocando, e não conta para ninguém que você me contou, fica aí. Hoje, esses irmãos são casados, estão lá, tá, irmão? Estão lá, são casados, congregam, muitos congregam ainda. Eu não tinha essa luz de falar para eles saírem fora, né? Mas eles sabem muito bem, se eles estiverem ouvindo essa transmissão, que é verdade que eu estou falando. Porque... irmão Raul, o problema é eles não tratam, como a congregação cristã não vive o evangelho do nosso Senhor Jesus, eles não sabem como tratar o pecado, né? A verdade é essa. Os sinais estão se cumprindo e a cada dia estão mais claros.